Vamos iniciar nossa primeira aula sobre o LibreOffice. Vamos trabalhar então com um editor de texto, o Writer, e ensinar a vocês algumas estruturas básicas de trabalho com ele. Em primeiro lugar, vamos digitar um texto qualquer. E podemos então formatá-lo de várias maneiras. Primeiro selecionamos, clicando com o botão direito, passando o mouse em cima. E vamos então mudar o tipo de fonte. Vamos escolher aqui o Arial. Podemos posicionar a barrinha aqui, digitar a letra A e ele vai direto para a primeira letra A das fontes, né? Várias fontes instaladas no computador. Selecionamos aqui o tipo Arial. Pronto, a letra foi mudada. Na sequência, vamos alterar o tamanho dessa letra, clicando aqui ao lado, por exemplo, para 28. Também podemos pôr um negrito, colocá-la em itálico ou sublinhar. Tudo com botões na barra de tarefas. Aqui também podemos mudar a cor de fundo do texto, se quisermos, né, dar um realce ou sem preenchimento. Podemos também trocar a cor do texto em si, combinando, por exemplo, com o texto com uma cor de fundo. E aqui também podemos mudar o plano de fundo de todo o parágrafo. Uma outra forma de selecionar o texto é clicando duas vezes em cima de uma palavra. Podemos então usar os comandos de edição, editar, copiar. Podemos editar, colar ao lado. Podemos usar também as teclas de atalho, né? Ctrl C, Ctrl V. Ou, se quisermos excluir, um Ctrl X e levar o texto para outro lugar. Uma outra informação importante com relação à parte de textos é o alinhamento. Então, por exemplo, podemos alinhá-lo no centro, à direita, à esquerda ou justificado. Então, por exemplo, vamos colocar algumas palavras. Percebam então que a linha foi ajeitada aqui no canto direito, ou seja, o Writer colocou espaços em branco entre as palavras para que a linha não sobrasse espaço à direita. Se eu fizer o alinhamento à esquerda, perceba que então temos aqui um espaço à direita entre a última palavra e a margem do texto. Se eu justifico, o Writer arruma as palavras na frase e, se for o caso, joga as palavras excedentes para a linha de baixo. Uma outra possibilidade com o texto é usarmos as tabulações. Se eu quiser dar algum realce, alguma citação, eu posso usar as tabulações, clicando nesses ícones, para então colocar citações, exemplos, qualquer parte do texto que fuja, né, do parágrafo padrão. Podemos também utilizar numeração de frases. Então, na medida que eu digito uma nova frase, o próprio Writer, basta eu dar Enter no final da frase, ele começa a colocar a numeração. Essa numeração pode ser formatada, né? Basta eu selecionar todo o texto e eu posso ir trocando então o tamanho dessas letras de uma maneira padronizada. Há também a possibilidade de se tirar os números, também de colocar um esquema de tópicos com imagens e
Vamos agora salvar esse documento. Vamos ver a rotina de salvamento. Clicamos aqui então em arquivo, salvar. Escolhemos uma pasta qualquer, eu vou selecionar, por exemplo, aqui minha área de trabalho. E aqui ele já vem com uma extensão ODT. Não é interessante apagar a extensão, é melhor mantê-la. Vamos colocar aqui, chamar o arquivo de exemplo. Então vamos salvá-lo. Pronto, uma vez salvo, eu posso, por exemplo, fechar o arquivo. O LibreOffice vem aqui na tela padrão, onde eu tenho todos os aplicativos disponíveis no pacote. Vou voltar lá no editor de texto e vou mandar o Writer abrir novamente o arquivo. Procuro aqui então na minha área de trabalho pelo arquivo exemplo, que vem obviamente em ordem alfabética, e irei abri-lo. Basta lembrar que todo o arquivo feito pelo Writer possui extensão ODT, e esse ícone, que é o ícone padrão do LibreOffice. Clico em abrir. Pronto, o texto que eu estava fazendo está aqui disponível. É importante informar também que existem dentro do pacote a possibilidade de você abrir arquivos de outras plataformas. À medida que você clica em arquivos, você tem aqui uma relação dos últimos arquivos abertos, no caso do Windows, os documentos recentes, e aqui do lado você tem a possibilidade de abrir arquivos de outras plataformas, por exemplo, do Microsoft Word, do Microsoft Excel e qualquer tipo de arquivo de processador de texto que seja compatível então com o pacote. O Writer também permite que eu salve os arquivos, por exemplo, eu posso salvar como uma outra plataforma. No caso, vamos aqui procurar, por exemplo, Microsoft Office 2003, que é a plataforma mais recente que ele reconhece. Quem utilizar o 2007 ou 2010 pode salvar em 2003, que os 2007 e 2010 vai conseguir ler os arquivos sem nenhum problema. Porém, se o arquivo estiver feito em 2010, na versão 2010 do Microsoft Office, ou na versão 2007, alguns problemas vão ser encontrados na hora que o Writer tentar abrir esses arquivos. É interessante então nessas plataformas salvar em versões anteriores, no caso o Office 2003, que aí vai haver compatibilidade entre os arquivos. É óbvio que essa compatibilidade nem sempre é perfeita. Por enquanto é só. Na próxima aula então faremos alusão à parte de cabeçalhos e rodapés com numeração de páginas. Obrigado.